aguardando para... Boa noite, gente. Boa noite a todos que nos acompanham. Uma felicidade muito grande hoje receber essas duas pessoas para esse bate-papo sobre assuntos que a gente já vem trazendo há um bom momento, há uma longa caminhada, que é as questões das pautas sustentáveis. E ontem nós fizemos uma live onde nós tratamos do assunto, principalmente do aterro sanitário, da coleta seletiva. Nós falamos, para você que está aí na sua casa, nos acompanhando, colocamos alguns desafios, inclusive, na perspectiva de que, como é que você separa o teu lixo na tua casa, como é que você organiza os teus resíduos, o orgânico, o sólido, o seco, a pilha, a bateria, as lâmpadas, qual é a destinação que você dá, se você tem feito certo, com qual o intuito? De estimular que você comece a fazer essas práticas. Por quê? Nesta semana, nós completamos 10 anos do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Eu tenho certeza que nós avançamos muito nessa pauta, inclusive de conscientização, mas nós temos muito a avançar ainda. Então, hoje eu recebo aqui o Simão Pedro, ele que é formado em filosofia, é mestre em sociologia pela PUC de São Paulo, trabalhou na Secretaria de Bem-Estar Social da prefeita da cidade de São Paulo, da Irondina, foi chefe de gabinete do deputado Paulo Teixeira, grande deputado Paulo Teixeira, foi deputado estadual por 3 mandatos. Em janeiro de 2013, o prefeito Fernando Haddad convidou ele para assumir a Secretaria de Serviços do município de São Paulo. Ele topou esse desafio e fez um grande trabalho. E vem trazer hoje para nós muitos cases de sucesso que vai ajudar muito. Esta que é uma das principais secretarias lá da cidade, que é responsável pelo serviço de coleta de resíduo, a iluminação. Hoje nós vamos falar também sobre iluminação em LED, também das questões do corpo de bombeiro, a conectividade digital, enfim, uma série de ações que fizeram lá com as praças digitais, que ele vai poder dizer. Então, também o Storel, que é engenheiro agrônomo, está aqui junto com a gente. Ele é mestre em desenvolvimento econômico, espaço e meio ambiente pelo Instituto de Economia, lá na Unicamp, tem especialização em gestão pública, é especialista em economia agrária, alimentar e ambiental, com foco na política pública, é consultor de gestão sistêmica de resíduos sólidos, orgânicos e compostagem, foi coordenador, trabalhando junto com o Simão, de resíduos orgânicos lá na gestão também do prefeito Fernando Haddad na cidade de São Paulo. Então, para dar início a esse nosso bate-papo, eu convido primeiro o Storel aí para fazer uma saudação e depois o Simão. Eu fico muito feliz aí pelo convite. Obrigado, Simão, né, que me indicou aqui para o Roberto, e obrigado ao Roberto por pautar esses temas, né? Então, estamos aí, inclusive esse enfoque de mostrar as coisas que deram certo para fazer no município, né? A oportunidade aí de campanha é a oportunidade de trazer as práticas boas, né? Ninguém precisa ficar inventando a roda. Tem muita coisa boa aí que aconteceu, né? Que tem experiências interessantes e que o município, através de uma candidatura, pode recolher e pôr em prática e se beneficiar com ele. Beleza. Obrigado por aceitar o convite, Storel. Eu tenho certeza que vai ser uma grande conversa. Simão, meu amigo. Roberto, você só esqueceu de falar que eu sou paranaense. Então, eu queria... verdade, rapaz. Do noroeste do Paraná. Você
eu falei, Roberto, fala aí que eu sou paranaense. Mas obrigado, Roberto, parabéns pelo teu trabalho, pela tua militância, sucesso aí nessa tua empreitada nova de concorrer a vereador nessa bela cidade de Toledo, uma cidade muito desenvolvida, uma cidade dinâmica, um polo universitário, né, um polo do agronegócio aí do noroeste do Paraná. Eu nasci numa cidadezinha chamada Tapira, fica ali perto de Cianorte, perto de Paranavaí, e eu morei ali até os 4 anos. Meu pai foi o fundador dessa cidade, em 1960, né? E depois meu avô tinha um sítio ali em Rondon, tinha outro sítio lá em Alto Paraná, e eu morei ali até os 9 anos, né? Cheguei a morar 1 ano em Londrina, porque o migrante é assim, ele primeiro vai para uma cidade grande, mais próxima, depois nós migramos para São Paulo. Meus pais são paulistas aqui do interior de São Paulo, mas eles são daquela leva de italianos que foram nos anos 40 e colonizar o norte do Paraná, né? Meus pais se casaram em Biporã, né? Depois foram para Santa Fé, depois foram para Tapira. Eu tenho muitos parentes aí, né? Em Rondon, em Maringá, em Londrina, em Biporã, né? Então, quando você me fez o convite, você sabe que a saudade bate, né? Se tirar a casquinha aqui, eu sou meio paulista hoje, mas tirar a casquinha, eu ainda tenho muito do Paraná na minha cabeça, na minha formação, né? Então, alegria estar aqui com você, viu? Eu, de fato, sou muito grato ao Haddad. O Haddad é um grande gestor, assim, ele comprovou isso quando foi ministro da Educação, né? Como prefeito, ele foi um excelente prefeito, mas pegou uma época muito difícil, né? Que foi o início da crise política, da crise econômica, mas fez muito. Ele resolveu a dívida da cidade de São Paulo no último ano, e não só a dívida, mais de 200 entes federados, né? Mas diminuiu de 70 bilhões que a cidade tinha que pagar por ano para o governo federal, caiu para 27, o que permite hoje o atual prefeito e os próximos, em muitos outros lugares, o governo do Rio Grande do Sul, a cidade do Rio de Janeiro, fazerem política com um pouquinho mais de tranquilidade, né? Mas eu tive essa oportunidade de ser gestor na Secretaria de Serviço, sempre militei nas áreas da habitação, na área do combate ao agrotóxico, políticas sociais, mas não tinha tanta experiência. Mas convidei Storel, convidei o Silvano Silvério, que foi o coordenador do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, e a gente fez uma boa equipe e conseguimos prestar um bom serviço aqui em São Paulo. Eu fico feliz de poder, quase 4 anos depois, ainda estar passando isso daqui a pouco nós vamos fazer uma live também lá em Salvador, na Bahia. Aqui no interior de São Paulo, muita gente nos procurando. Por quê? Porque nesse momento que a gente tem eleição municipal, e com essa crise toda, né, que o país está passando, crise econômica, crise política, ambiental e da pandemia, que hoje, nessa data, Roberto, estou assim, feliz de um lado, porque meu Palmeiras foi campeão paulista hoje, mas triste pelos 100 mil brasileiros que morreram, e que eu tenho certeza que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se houvesse mais, né, tivesse mais concordância do governo federal em realizar políticas junto com os prefeitos, com os governadores, para evitar tantas mortes, né? Mas, assim, fico feliz em poder passar um pouquinho para você, e parabéns por estar discutindo esses temas aí com a população de Toledo, a quem eu queria dar uma boa noite. Obrigado. Eu que agradeço vocês dois por toparem e aceitarem esse convite meu aí para a gente fazer essa conversa. E, inclusive, eu tenho muitos amigos em Tapira, aquela região inteira ali. Andei muito aquela região quando eu assessorava o deputado Elton Welter e depois quando eu assessorei o deputado federal Zeca Dirceu. Então, conheço muita gente ali, tenho muitos amigos valorosos naquela cidade. Simão, justamente você tocou nesse assunto que eu quero falar, inclusive, antes da gente comentar sobre o que realmente nós vamos falar aqui, que é o seguinte: hoje nós ultrapassamos o marco das 100 mil mortes pelo coronavírus, mas não são 100 mil mortes de números arredondados, são 100.240 vidas humanas que foram ceifados, seu sonho, sua história, sua caminhada.
São 100.240 famílias que sofrem nesse momento. E o seguinte, nós também nós temos um acontecido hoje, e aí eu começo com esta frase aqui, Simão Estorel. E no final do caminho me dirão, e tu, viveste, amaste, e eu sem dizer nada, abrirei meu coração cheio de nomes. Sabe quem disse isso? Com 92 anos de idade, nos deixou hoje e foi para um campo celeste, e eu me emocionei muito com o texto que você escreveu, Simão, porque na ida desta pessoa para lá, quem eu vou dizer o nome agora, e quero que você fale um pouco Estorel também, que o Estorel também tem história, junto com ele, que é o Dom Pedro Casadaglia. Que é o seguinte, você escreveu assim, Dom Helder Câmara, Dom Tomás Balduino, já estão lá junto com São Pedro, mexendo no céu e fazendo faxina para receber o Dom Pedro, né, que chegou lá. Eu que cresci em Barra do Garças, no Mato Grosso, tive a oportunidade de ir a São Félix do Araguaia muitas vezes, junto com meu pai, na Ilha do Bananal. Cresci junto com os índios Chavantes e os índios Bororos, e conheci muitos índios Carajás da Ilha do Bananal de São Félix, e sei da luta de Dom Pedro, que ele sempre teve essa luta em defesa dos povos originários, dos povos indígenas, e nunca teve medo de tomar a frente e fazer a luta, igual Dom Helder Câmara, Dom Tomás Balduino, por justiça social e qualidade de vida. Então, eu acho que antes da gente começar a nossa conversa, uma breve mensagem, né, sobre esse grande ser humano que chegou lá no céu. Roberto, obrigado pela oportunidade. Eu não conheci pessoalmente Dom Pedro Casaldáliga como o Estorel conheceu, porque, assim, uma boa parte da minha vida eu fiz muito esse trecho São Paulo, Mato Grosso, Rondônia, porque meus pais migraram para Rondônia em 85, eu resolvi ficar em São Paulo e eu ia muito para lá, então eu não tive oportunidade, mas eu conhecia ele como poeta, né? Eu acompanhava a luta dele. Eu morei com um seminarista aqui em São Paulo, que depois foi se ordenar padre lá com ele, na prelazia de São Félix, morou 10 anos lá, e sempre me mandava notícia. Eu perdi uma chance de visitá-lo, né? Mas eu conhecia assim, toda a sua trajetória. E nós tivemos um privilégio, né, de, durante 52 anos, ter esse catalão espanhol brasileiro, um profeta, né, dos pobres, de denunciar as injustiças que se cometia contra os pobres, né, ribeirinhos, índios, camponeses, poceiros, né? E também ele foi um profeta já lá atrás, quando se imaginava que o Brasil tinha assim tanta riqueza ambiental e mineral que não tinha problema de desmatar, né? Ele já gritava há 40, 50 anos atrás em defesa da Amazônia, né? Em defesa dos rios. Então ele foi uma figura assim extraordinária, né? E nós tivemos o privilégio de tê-lo por tanto tempo, né? Então, por isso que eu escrevi hoje, em vez de passar uma notícia, uma mensagem triste, eu falei, bom, vou falar que lá no céu está todo mundo em festa para receber essa figura ilustre. São Pedro está lá vexado, Dom Paulo está na correria, assim como Dom Helder e Dom Tomás Balduino, para organizar a comissão de recepção, e ele foi se juntar àquele time para interceder pelos pobres, pelos injustiçados, né? Como a irmã Dulce. Então, hoje eu pensei assim, o que eu vou escrever, né? Da notícia está correndo o Brasil inteiro, então eu falei, deixa eu passar essa mensagem. Mas o Estorel teve o privilégio de andar com ele de ônibus, né? Então, Estorel, eu li a tua mensagem hoje sobre Dom Tomás, a historinha que você contou, e fiquei bastante emocionado e fiquei feliz de você ter tido essa oportunidade de estar com ele, conversar com ele, viajar com ele, né? Não, eu, quando era estudante, né,
Eu, em vez de fazer movimento estudantil, eu fui para a Pastoral da Terra, né? E aí participava de ocupação de terra, de greve de boia fria, né? E na Pastoral da Terra eu conheci Dom Tomás, Dom Pedro, né? E o Dom Pedro Casaldáliga era uma presença, né? Você não conseguia ficar inerte na frente dele, porque ele tinha uma firmeza, uma vitalidade, uma disciplina, que ele era realmente assim uma rocha, né? É isso que eu escrevi. Você imagina o que é você ser camponês ou índio, no meio do mato, sem comunicação, sem nada, e sendo atacado por jagunço militar, né? Onde a experiência da violência era absolutamente cotidiana, né? A gente que era do sul, assim, não tinha essa experiência. Então, quando a gente chegava lá, tinha um companheiro que nos alertava, tem que ver se não tem ninguém seguindo, né? Então, para eles era uma coisa cotidiana a experiência e Dom Pedro, ele nunca foi um mártir, né? Ele questionava as pessoas, inclusive, que achavam legal ser martirizado. Não, ele era, eu quero viver essa vida em abundância, eu quero que todo mundo viva a vida em abundância, eu quero vida em abundância para todo mundo, né? E eu acho que ele e Dom Tomás tinham uma coisa assim, discutir a teologia de Pedro, né? Ele falava que a igreja tinha muitas discussões, mas faltava uma teologia sobre o papel do Papa, né? E quando Cristo diz, vou em cima de ti, vou fazer a minha igreja, né? Era uma igreja popular, não tinha cardeal nem papa, né? Tinha só apóstolo de comunidade, quer dizer, né? E então eles encontrando com Pedro lá devem estar conversando sobre isso agora. Com certeza. Né? Com certeza eles devem estar dando uma mão para o Francisco, né? Hoje porque o Francisco justamente pôs em prática ideias do Tomás Bonito e do Casaldáliga. Com certeza eles conversaram em Puebla, em Medellín, certo? Para eles, a opção pelos pobres não era uma teoria, né? Principalmente para o Casaldáliga, era a prática dele, sempre foi, né? Storel, e inclusive o seguinte, essa pauta que a gente conversa hoje aqui tem muito a ver com essa perspectiva do que eles sempre se alimentaram, né? E é o seguinte, a Thelma Aleixo está acompanhando nós em Toledo, o Rosalvo Finco também está nos acompanhando ali, disse, boa noite, ex-seminarista Simão Pedro, é um grande coração, é muito bacana ver essa live, né? A Tatiane está acompanhando a gente aqui também, deu uma boa noite. A minha mãe Aldorema, minha mãe é fiel companheira, rapaz, acompanha toda a live, está junto comigo, muito bom. A Fátima está junto com a gente também. Então é o seguinte, gente, para a gente ir entrando na nossa pauta aqui, Storel, nós vamos falar sobre essa ideia fantástica aí um pouco também, sobre o que você... Eu vi uma matéria sua falando sobre a composta doméstica, que você ajudou, inclusive, a debater no Composta Santos, né, que é um programa que tem lá, eu acho que vale a pena a gente falar muito disso. O programa Composta Santos, ele tem um apoio, inclusive, teve um apoio para acontecer da Caixa Econômica, que ele foi criado em 2018, um projeto recente, mas pelo que eu fiquei sabendo, de muito resultado, né? Um objetivo de tornar popular a reciclagem de uma parcela orgânica com o resto dos alimentos do lixo, e atualmente cerca de 60% do que é descartado pelos santistas é composto por resíduo orgânico.
E aí, para isso, foi instalado 54 composteiras com minhocários lá. Um equipamento assim que transforma a matéria orgânica em adubo, né? Foi distribuído, que eu achei muito bacana a ideia, nas escolas, nas associações de bairro, ONGs e condomínio. E além dessas composteiras do minhocário, tem um programa, ele prevê uma criação de um pátio de compostagem, que aí depois eu quero que o Simão fala para nós sobre a experiência de São Paulo em relação a isso. Então, eu acho que dava para a gente começar um pouco por aí. O que você acha? Ótimo, ótimo. Bom, posso dar brasa aqui? Não, essa questão de você começar a separar o resíduo orgânico, e aí a primeira questão mas o que é o resíduo orgânico? Por quê? Como a nossa experiência, todo mundo é da escola do lixo, né? A gente aprendeu bastante coisa na escola errada, na escola do lixo. E na escola do lixo, a gente joga tudo numa lata de lixo. O conceito de lata de lixo é um problemaço, porque você mistura lá casca de banana com pilha, né? Que tem mercúrio, né? E a casca de banana, que na natureza ela é degradada tranquilamente pelos micro-organismos, quando ela entra em contato com metal pesado do mercúrio, os micro-organismos não conseguem mais degradar aquela casca de banana. Ela ficou contaminada. E aí ela vira um monstrinho, né? Vai para o aterro. No aterro, o resíduo orgânico, ele produz um caldo do diabo, que é o chorume, né? Que é um líquido contaminado por um monte de coisa química. Então, não tem só coisa orgânica, tem um monte de coisa química, e que os micro-organismos da natureza não conseguem degradar. E produz gás de efeito estufa, né? Quer dizer, gás metano, que vai causar o aquecimento global. Então, o problema nasce quando eu misturo na minha lata de lixo aquilo que nasce separado. Então, na verdade, assim, a casca de banana não estava contaminada, ela fazia parte da banana. A banana eu ponho na minha boca, eu comi a banana. Então, a casca de banana também é boa, certo? Então, se eu não misturar ela com o reciclável, com o rejeito, eu vou ter um resíduo orgânico, só resto de alimento, só resto de fruta, só resto de animal, mas que é parte da natureza, é parte do ciclo do alimento. Quer dizer, isso é mais do que a metade do resíduo que a gente produz. Quer dizer, mais da metade do problema do lixo não faz parte do ciclo do resíduo, ele faz parte do ciclo do alimento. Quer dizer, ele precisa voltar para ser adubo de produção agrícola. E isso é feito pela reciclagem biológica, pela compostagem. A compostagem nada mais é do que uma reciclagem biológica. Mas compostagem é reciclagem também? Só que, como o nosso pensamento ele privilegiou primeiro o que era de interesse da indústria, o reciclável seco, ele transformou o orgânico em não reciclável. Então, ele fala, reciclável é o da indústria, o resto é o não reciclável. Então, o orgânico, ele é reciclável totalmente pela compostagem. Então, na verdade, a lei, ela não fala em não reciclável, ela fala reciclável, orgânico e rejeito. Então, quando você fala assim, não, mas aí eu vou ter que separar em 3 frações, se você observar na sua casa, já existe mais ou menos essa separação. Você tem um lixinho no banheiro, não tem? O lixo do banheiro é o rejeito.
é que você deveria mantê-lo separado e não misturar na lata de lixo. Na pia da cozinha, você tem, em geral, um baldinho, não tem? Quando você descasca uma batata, tal, você joga as coisas primeiro nesse baldinho. E você tem a sua lata de lixo. Então, nós já temos três latas de lixo em casa. Só que nós misturamos ela toda na lata de lixo. E aí, quando a gente mistura, a gente cria um baita problema. Vou falar bem rapidinho para a gente entrar nas experiências, né? Você sabe como que faz maionese? Você pega ovo, né, gema de ovo, sal, limão e óleo, né? E aí tem um jeito certo de você misturar, de bater e tal. Aquilo ali vira maionese, né? Você ter tecnologia para fazer ovo, sal, óleo e limão virar maionese é fácil. Agora, você ter tecnologia para dar maionese, você voltar a extrair gema de ovo, sal, óleo e limão, é impossível. Então, a ideia de você desseparar o lixo que foi misturado, ela é muito mais cara, muito mais difícil, muito mais complicada do que você não misturar na origem. Entendeu? Então, você, por exemplo, depois do lixo misturado, você separar vidro, plástico, papel, de casca de banana, de pó de café, de pilha, todos os resíduos que você vai produzir dessa separação já tem um valor menor, porque eles estão contaminados. Se você mantém na origem os três ramos separados, o resíduo seco é limpo, e aí ele dá uma alta produtividade na hora de separar na cooperativa. O resíduo orgânico pode ser compostado na sua casa, no seu bairro, na escola, na cidade, de uma forma... e aí entra a tecnologia tropical, né, para fazer uma forma bem... que não é agressiva ao meio ambiente, que não causa odor. Então, já existe experiência que consegue, quer dizer, que conseguiu, a gente está em São Paulo, né? A gente tem pátios de compostagem no meio da cidade, perto da Praça da Sé. Inclusive, eu estava trocando uma ideia com o Simão por mensagem, e o Simão falou um pouco, eu acho que nós vamos amarrando uma coisa na outra, com o Simão contribuindo nessa parte agora, que é o seguinte: esses pátios de compostagem que vocês fizeram na cidade de São Paulo, lembrando que é uma cidade com mais de 24 milhões de habitantes, né, Estorel e Simão, com bairros que têm 6 milhões de habitantes. E um costume que ainda tem muito grande na cidade, que são as feiras livres. E ali já sobrava bastante matéria orgânica, e tem a questão das podas das árvores, da jardinagem da cidade. Simão, qual foi essa ideia que vocês aplicaram ali, que a gente pode, inclusive, estar sugerindo assim, para o município, para outros municípios que estão nos acompanhando? Por exemplo, a Mari Conrado, do Sudoeste, está acompanhando a gente. A Solange Barroso, de São Jorge do Oeste, que trabalha numa escola do campo, que gosta muito dessa prática da agroecologia, da sustentabilidade. Como é que eles podem sugerir em São Jorge do Oeste para fazer isso? Entende? Que deu certo em São Paulo. Roberto, primeira coisa, dar um abraço no Rosalvo Finco, que eu conheci. Já tem identidades, né? Aquela coisa de uma identidade seletiva, né? Eu esqueci de falar que o meu irmão mais velho, que estudou mais tempo no seminário com o Gilberto Carvalho, né? São amigos, estudaram na teologia. Eu fiquei 3 meses, fui agente pastoral, mas acabei levando a minha vida para a área da gestão pública, né? Quando a Luiza Erundina ganhou aqui. Bom, eu queria te falar assim, a cidade de São Paulo, a capital aqui, são 11 milhões de habitantes,
os 22 milhões é a grande São Paulo, os municípios, 30 e poucos municípios no entorno, né? Mas só na cidade de São Paulo são 20 mil toneladas de resíduos diariamente, que a cidade produz, né? Que nós temos que recolher, dar um tratamento correto, a destinação final correta, né? Nós temos 2 aterros, é um aterro que a gente acabou alugando aqui na Grande São Paulo, e o outro é um aterro municipal, né? Cada um recebendo 6 mil toneladas por dia, muita coisa, né? Agora, qual é o grande problema que quando nós entramos? O Haddad falou, Simão, eu me comprometi em elevar a reciclagem de resíduos aqui em São Paulo, de 1%, que era o tradicional, ou seja, São Paulo a vida inteira só conseguiu reciclar 1% de tudo que produzia e coletava, né? E nós assumimos um desafio de elevar para 10%. A gente falava, Londrina, por exemplo, faz 20%, Curitiba já está bastante avançado, mas São Paulo 1%. Porque, assim, a prática e a lógica aqui sempre foi, infelizmente, é isso, é a lógica das grandes empresas de lixo, de coleta e tal, qual é o negócio? É varrer, coletar, transportar e enterrar, né? Só que nós estamos vivendo o seguinte, por exemplo, quando nós entramos em São Paulo, Roberto, o nosso aterro tinha mais 2 anos de vida. Nós entramos em 2013 e em 2015 não dava mais já não tinha mais aonde colocar, né? E eu perguntei para o gestor, aqui a coleta de uma concessionária, eu perguntei qual é o caminho. Ele falou, olha, Simão, a gente pode alugar um aterro fora, ou a gente pode aumentar o nosso aterro aqui, pegando uma outra área, né? Eu falei, quanto tempo nós vamos ganhar com um novo aterro? 10 anos, 12 anos, que é muito pouco, né, o tempo. Então, o que nós pensamos? Vamos chamar a população de São Paulo, vamos chamar as comunidades, os catadores, os empresários, vamos chamar os gestores, ambientalistas, né? Vamos chamar e discutir o que fazer com o lixo. Então, nós fizemos em 2013 uma conferência municipal, discutindo nas subprefeituras, elegendo delegados, e fizemos um grande encontro com 1.500 pessoas, e ali nós traçamos uma meta, ou seja, nós vamos alavancar a reciclagem. O caminho que nós escolhemos aqui em São Paulo é aumentar a reciclagem, não é queimar o lixo, não é só enterrar, tentar fazer uma transição. E para isso, Roberto, nós tivemos que pensar assim, como o Storel falou bem aí, tem já prática com cooperativas, a coleta seletiva já existia em muitos distritos aqui de São Paulo, mas ela só atingia 36% das residências, né? Então, nós precisamos aumentar a reciclagem, ampliar a coleta seletiva e trazer as cooperativas, conversar com os empresários. Aí fomos atrás de novas tecnologias, né? Nós compramos 2 centrais mecanizadas de triagem, né? Uma na Alemanha, outra na França. Com isso, nós triplicamos a capacidade de triagem de resíduos dos secos, né? Mas aí nós também pensamos assim, poxa, só de feira livre, São Paulo tem 860 feiras livres, que é aquelas feiras de rua, como você falou, né? Com as barracas de banana, de fruta, o povo gosta porque é alimento fresco, né? E tem aquela coisa da pechincha e tal, e o povo aqui se abastece muito dessas feiras, além dos mercados, né? A feira é uma cultura. Eu me lembro quando eu mudei para São Paulo, meu pai ficava fascinado, ele mesmo queria ir na feira fazer as compras, né? Bom, 860 feiras, cada uma produzindo em média 1 tonelada de resíduo. O que faz normalmente as prefeituras? Vai lá, depois da feira, vai lá o caminhão, os trabalhadores, às vezes até trator, né? Recolhe tudo aquilo, o dia inteiro a rua fica inutilizada, né? A feira dura meio-dia, vai até 2 da tarde, depois toda a tarde para limpar, né? Põe no caminhão, transporta e vai lá para o aterro e joga no aterro. Um lixo puro, né? Um resíduo que é resto de fruta, resto de legumes, resto de verdura, né? Então, o que nós pensamos? Eu falei, Storel, vai atrás de soluções aí, cara. Nós precisamos ter uma solução mais racional, porque isso é irracional.
Você transportar 40 quilômetros os caminhões, né? Você imagina, né? Aí que o Estorel nos trouxe essa ideia dos pátios de compostagem. Fizemos uma experiência piloto. Quem é do Paraná, que já veio para São Paulo, fica aqui na Marginal Tietê, né? Perto da onde era o Play Center e tal. Pegamos um grande terreno ali. São leiras, que você usa o resto da poda de árvore, aquelas palhas, né, que normalmente os caminhões que transportam melancia, frutas, levam, né? Então, você formam leiras, é lógico que tem o piso, né? Nós colocamos o emborrachado para recolher o líquido o chorume que desce. Esse líquido ele é totalmente reutilizável, porque os trabalhadores que manejam jogam de volta para... Ele evapora, né? E com isso, um mês você tem resíduo, você tem um composto orgânico, né, puro, de alta qualidade, que os camponeses, agricultores, tem muito aqui no entorno de São Paulo, buscam, mas também para usar em jardinagem, para doar para o cidadão, né? Então, fizemos uma experiência com 30 feiras, deu tão certo que eu já fui correr atrás e implantar mais 4. E aqui o Estorel falou que no mercado municipal de São Paulo, aquele mercadão que é o ponto número 1 em termos de visitas, né, que os turistas vêm aqui, é um mercado muito bonito, mas tem muita coisa em volta também, só ali são 30 toneladas de resíduos por dia. Então, sabe, a gente usava toda manhã lá 200 trabalhadores, caminhões, 7 caminhões, até tratores. Falei, não tem sentido, sendo que ali do lado do Parque Dom Pedro tinha terreno. Então, nós implantamos um pátio de compostagem ali, está funcionando, e hoje o atual prefeito gostou tanto da ideia. Eu fiz a transição do governo Haddad para o governo Dória, depois Bruno Covas, mas o Bruno Covas, ele foi deputado comigo na Assembleia, eu tinha uma relação boa com ele. Eu falei, Bruno, veja esses projetos, né? Não é uma questão partidária, é uma questão de técnica, uma questão de racionalidade de gestão, inclusive de economia para a cidade, né? Então, ele se comprometeu, colocou no contrato de varrição de colocar mais 7, de maneira que São Paulo não vai mais jogar o resíduo de feiras no aterro, né? Vamos compostar tudo. Tem mercado para isso? Tem mercado no entorno, né? Por exemplo, aí é um resíduo puro, então que você pode usar na agricultura, pode usar, né? E depois nós fizemos o programa de compostagem doméstica também, que depois eu queria falar um pouquinho, Roberto, mas é um programa de sucesso, fácil de fazer. O pátio de compostagem é barato, ele custou para nós 150, 180 mil reais, né? De preparar o terreno, preparar os equipamentos, né? Nós, inclusive, utilizamos trabalhadores imigrantes, né, africanos, que São Paulo é uma porta de entrada, eles chegavam aqui e aqueles que já tinham documento, né, carteira assinada, como muitos tinham dificuldade de trabalhar na rua, né? Então nós falamos, poxa, vamos fazer um programa de acolher esses trabalhadores, mas se misturaram com os outros 15 mil trabalhadores da limpeza pública de São Paulo. Então, Roberto, eu queria deixar assim para vocês aí de Toledo, de todas as cidades, não precisa, se não tem feira, mas a cidade com certeza produz resíduo, né? Então é um programinha simples, Florianópolis faz, né? Nós fomos buscar essa ideia lá em Santa Catarina, né? Fomos pesquisar lá na Universidade Federal, né? E aplicamos. Então, é um sucesso aqui esse programa na cidade de São Paulo, né? Então, plenamente aplicável aí na cidade de Toledo. Eu posso depois te passar mais detalhes, o Estorel também, se vocês quiserem levar essa ideia aí para a campanha, para discutir com a cidade e depois para a próxima gestão implementar na cidade, né? E, inclusive, quando a gente fala de criar esses pátios que vocês criaram na cidade de São Paulo, para trabalhar essa questão ele vira um biofertilizante, né? Vira um adubo que você vai encaminhar para os produtores da agricultura familiar, que são os produtores que produzem para as feiras, e, ao mesmo tempo, a gente está fazendo o quê? Menos lixo, matéria que está indo para o aterro, isso vai aumentar a vida útil do aterro, né, Estorel? Exatamente. Menos
poluição, porque é menos economia de combustível do caminhão do lixo, é economia para a prefeitura na manutenção desses caminhões, que vão ter menos resíduo para transportar, porque, inclusive, na questão de uma capital, é muito longe um aterro sanitário, da onde ele começa a captar, a recolher os lixos das casas. Então, a gente está falando de uma economia que ela é gigantesca, de economia para o cofre da prefeitura, para a gestão e a questão ambiental no todo, né? E, assim, vamos pulando lá de novo, Historial, inclusive, eu quero que você fale ainda, nós vamos falar de pátios grandes, que é para cidades maiores, mas eu quero voltar nessa questão aí de município, por exemplo, de repente nós estamos falando aqui, a Solange Barroso é de um município de 8, 10 mil habitantes. O que a gente pode fazer de compostagem para esse município apresentar de ideias, por exemplo, para o município deles, entende? De 20, 30 mil habitantes, essa composta com as associações, com as escolas. Qual é esse desafio aí, esse Composta Santos que você ajudou na ideia lá? Então, deixa só... A gente começou com o Composta São Paulo. Aí, o Composta São Paulo, inclusive, está todo o material do programa na internet. Então, quem quiser, depois eu vou deixar o link e tal, mas quem quiser, Roberto, www.compostasaopaulo, tudo junto, sem acento, né? .eco.br. www.compostasaopaulo.eco.br. Esse foi um programa público da prefeitura, quer dizer, o Simão, o Haddad toparam. A gente distribuiu 2.006 composteiras, através de um programa onde a gente convocou a população, então, só se inscrevia, respondia um questionário, né, usava a composteira e fornecia informações para a prefeitura sobre os problemas que estava dando, né? E esse programa teve um sucesso tremendo, porque a gente descobriu que, independente da classe social, quer dizer, o pobre, classe média, o rico, todos eles têm a mesma dificuldade inicial e os mesmos interesses, não tem distinção, quer dizer, para fazer a compostagem. Compostagem é uma atividade como cozinhar, talvez, né, como plantar, e as pessoas, assim, elas aprendem. E se a pessoa, ela se sente muito sozinha em começar sozinha, mas quando ela está num grupo que troca experiências, e aí a gente primeiro achou que vamos montar um call center e tal, mas a gente acabou montando um grupo de Facebook. E o grupo de Facebook hoje chama Grupo Composta São Paulo. Quem quiser participar lá, vai lá e pede inscrição. Tem 20 mil membros. E é só sobre troca de experiência de compostagem. O Simão tem uma composteira na casa dele, lá no terraço. No apartamento. O apartamento, né, que todo dia ele vai lá dar um chamego nas minhocas dele lá, né? E essas minhocas tratam no apartamento dele metade do resíduo que ele produz. Ele não gera para a prefeitura metade do lixo dele. E a outra metade, 30%, é reciclável. Então, o Simão é um cara que gera 10% do volume que ele gerava antes de ter a composteira. Então, você imagina o que é isso espalhado pela cidade, né? Ah, mas isso é impossível, isso é uma utopia. Não, a gente descobriu que, se a prefeitura der um empurrãozinho e não atrapalhar muito,
naturalmente se cria um movimento de compostagem na cidade e as pessoas elas adoram trocar experiência, trocar minhoca, trocar serragem, elas aprendem a usar o composto para fazer uma horta em casa, para fazer um vaso de tempero, para fazer um vaso de planta medicinal, né? Elas distribuem o que você chamou de chorume, mas é o biofertilizante líquido, né? Então, se cria um movimento de baixo para cima que começa a mudar a relação da população com o sistema de resíduos. O cara que faz compostagem, ele aceita ser parceiro da prefeitura para gerir o resíduo. Ele não é mais um gestor irresponsável, um gerador irresponsável. Ele sai da escola do lixo, que é o lixo não é problema meu. Eu ponho para fora e alguém vem e cuida. Não, ele passa a se perguntar o que acontece com o lixo que ele produz. Então, ele vira um gerador consciente. Inclusive, assim, por exemplo, das pessoas que estão acompanhando aqui, tem a Maria, que é minha vizinha lá no bairro, ela falou assim, eu estou fazendo compostagem aqui em casa. Por exemplo, Toledo hoje tem 142 mil habitantes, em torno de 142 mil habitantes. Nós estamos falando aí de 41 a 42 mil residências, né? Só que é o seguinte, se a gente não começar a fazer hoje ainda, tem muita gente que mora em casa em Toledo, que tem quintal, que pode enterrar lá no quintal esse adubo, já faz a horta, né? Já tem espaço no quintal para enterrar esse adubo, esse lixo orgânico que vai virar adubo, e ele já vai se compondo ali com a terra, né? E o seguinte, só que daqui a pouco, em 2035, nós estamos falando de 191 mil habitantes. Nós estamos falando de 63 mil residências. A cidade começou a crescer fortemente vertical de 10 anos para cá. Nós estamos falando de muita gente que mora em apartamento, que não tem quintal para colocar esse... Então, a gente tem que tratar, sim, essa preocupação. Deixa eu só falar uma coisa importante. Esse programa do Composta São Paulo, que a gente distribuiu composteira, ele se paga totalmente, porque a gente descobriu que, apoiado num movimento coletivo, se é uma coisa onde você está junto com bastante gente fazendo, você se sente apto a passar os primeiros 3 meses, que depois dos primeiros 3 meses, aquilo vira um hábito seu, você esquece que você tem composteira. É que nem escovar o dente, todo dia você faz e nem lembra, né? E a composteira vira um hábito permanente, arraigado. A pessoa não solta a composteira mais. Pro resto da vida ela vai fazer compostagem. E em 5 anos, se ela fizer compostagem, o que ela economiza de resíduo para o município, paga não só a composteira, mas paga toda a educação ambiental que você gastou, paga os vídeos que você fez no programa, paga... Todo o programa se paga em 5 anos, e a partir de 5 anos, ele começa a dar lucro para a prefeitura. Então, ele é totalmente, um tempo de retorno de 5 anos, ele é totalmente viável. Esse programa foi premiado pela Folha de São Paulo, Fundação Schwab, e o programa de feiras, ele ficou entre os 5 programas, melhores programas de sustentabilidade na gestão de resíduos. Numa competição mundial de uma organização chamada CC40, que é uma coalizão de cidades da ONU pelo clima e pelo ar limpo. E os 2 programas foram premiados, vou chegar no que você falou, por quê? Porque são formas práticas, baratas, muito simples de resolver o grande problema da mudança climática. Porque quando você deixa de mandar o resíduo orgânico para o aterro,
é como se, e ele vira composto, é como se você virasse uma grande chave, você para de fazer aquecimento global e começa a fazer sequestro de carbono. Quer dizer, você volta a equilibrar o ciclo biológico e começa a curar o planeta. Então, essa é a forma, a compostagem, ela tem esse poder de ser uma grande chave de virar o resíduo orgânico, que é muito negativo quando ele vai para a terra, e ele passa a ser muito positivo quando ele vai para a agricultura. Né? Então, esses prêmios foram dados porque o pessoal reconheceu a experiência do Haddad como, assim, do Simão, né, o governo do PT lá em São Paulo, capaz de, com soluções simples, resolver grandes problemas. Deixa eu te falar uma coisa. Nós, muitas vezes, o que a gente precisa? A gente se empolga, né, Estorel, quando a gente começa a falar desse tema. Deixa eu falar, nós já estamos com 50 minutos de conversa aqui, o tempo voa, né? E aí o seguinte, a gente precisa, muitas vezes, não é inventar a roda, não. A gente precisa pegar exemplos de lugares que deram certo e trazer para a nossa realidade, para a nossa roda, e olhar onde é que estão os pontos das nossas dificuldades naquela roda e usar esses exemplos que deram certo para trazer para a nossa realidade. E aí, quando eu falei que a nossa cidade aqui de Toledo está crescendo verticalmente, e o Simão falou assim, eu quero falar um pouquinho sobre as questões que estão acontecendo nos domicílios aqui, nos apartamentos e tal. Nós já estamos indo para 50 minutos, né? O tempo vai voando, e eu quero ouvir sobre essa perspectiva que você estava falando, Simão, que eu tenho certeza que vai amarrar muito com o que o Estorel acabou de fazer essa colocação aí. Roberto, ouvir o Estorel é impressionante. O Estorel tem um conhecimento técnico e ele liga muito esses temas do nosso cotidiano com a questão ambiental, né, mais geral, mais global, muito legal. E nós nem falamos, né, Estorel, do trabalho de incentivo nos restaurantes, né? Mas eu queria te falar o seguinte, Roberto, essa ideia da compostagem, a primeira vez que eu ouvi o prefeito de Nova York, o tal de Bloomberg, ele quando era prefeito, ele estava querendo transformar a política de a compostagem doméstica numa política obrigatória na cidade de Nova York, que é uma das maiores metrópoles do mundo, muito moderna, né? Mas eu ouvi falar, poxa, por que não fazer em São Paulo, né? Onde que nós vamos... Só que aí nós fuçamos e descobrimos que já tinha esse movimento na cidade, né? Já tinha umas 1.500 pessoas, famílias fazendo, conversando no Facebook, e aí o Estorel disse bem, mas vamos procurar, nós vamos incentivar. E a prefeitura entrou, né? Entregando composteiras, fazendo oficinas, chamando as pessoas para participarem, né? O próprio prefeito recebeu uma composteira e instalou na sua casa. Eu mesmo não fazia compostagem, passei a fazer, né? Então, um negócio simples, é só pesquisar, né? Dá para pôr em casa, no apartamento, um negócio limpo, não tem cheiro se fizer bem feitinho, né? Com a técnica correta, mas é um caminho. Agora sim, você imagina Toledo, Roberto, 142 mil habitantes, produz 140 toneladas de resíduos por dia, porque a gente produz 1 quilo, em média, de resíduos cada pessoa, cada cidadão, né? Então, Toledo deve produzir umas 140 toneladas. Metade disso é orgânico, ou seja, 70 toneladas é orgânico, né? Então, você imagina assim, se as 40 mil residências de Toledo resolvessem fazer compostagem. Você põe aí 35 toneladas a menos que vai para o aterro, né? Então, você imagina o ganho ambiental, o ganho econômico, né? E o bem que isso vai fazer para a cidade. Toledo é uma cidade conhecida como moderna do ponto de vista da educação, do agronegócio, né? Mas eu acho que a questão ambiental
ela é fundamental. Eu tenho acompanhado, por exemplo, Nova York, a temática ambiental é o sustentáculo de qualquer campanha eleitoral lá. Bogotá, né? Eu tive a oportunidade de visitar Bogotá, que tem a questão do transporte público, né, como linha mestra, mas os prefeitos, a atual prefeita, que é inclusive uma mulher lésbica, né, LGBT, mas assim, a temática, a estrutura principal lá é a questão ambiental, né? Então, eu acho que é uma política que nós precisamos incentivar. Passa, evidentemente, por educação ambiental, mas dá para fazer na escola, Roberto. Você imagina todas as escolas que consomem, né, muitos alimentos, né, esses programas da merenda escolar, da refeição escolar, plantando a própria horta, ou seja, você faz aquele círculo, né? De uma coisa que gira em círculo, porque o resto dos alimentos que os alunos consomem vira composto, vai para a horta e assim por diante. Então, dá para fazer isso como uma política super importante. E você aliar isso com, por exemplo, nós aqui fizemos a política de sacolas plásticas, né? Outro problema nas cidades modernas é a produção de sacolas, aquela sacolinha branca que todo cidadão gosta de ir no comércio, gosta de ir na padaria, gosta de ir no mercado e levar para casa com as suas compras, né? É uma prática que a gente tem. Aqui em São Paulo teve uma lei, que não foi nós que criamos, que proibiu as sacolas aquela branca de petróleo, né? Matéria-prima não renovável, e nós implantamos a sacola de bioplástico verde e cinza. Ela virou um instrumento de educação ambiental, porque na sacola, a gente sugeriu o seguinte, que a sacola verde, para o cidadão, né, ele use para descartar o material reciclável, para a coleta seletiva, e a cinza ele põe o restante dos resíduos, né? E muita gente fala assim, mas isso não vai pegar, não vai dar certo. Cara, foi uma mudança silenciosa, pegou, está funcionando, e a sacola que nós autorizamos aqui é de bioplástico, é um plástico vegetal. Você imagina resto de cana. Então você tem parques já, a Dol Química está fazendo bioplástico, a Braskem estava fazendo, né? Então você tem uma matéria-prima renovável, né? Porque é vegetal, e diminuiu o número de sacolas, né? Então o que São Paulo... É que a gente foi meio ruim de propaganda aqui, mas nós avançamos muito assim nessa questão ambiental, né? A iluminação de LED também, porque o LED ele consome metade da energia que uma lâmpada de sódio e de mercúrio consome, economiza muito mais energia. Só para você ter uma ideia, Roberto, eu ampliei o parque de iluminação de São Paulo em 10%, tinha 540 mil luminárias em São Paulo, nós expandimos para quase 600 mil, e eu diminuí 10% do consumo de energia. Né? Você imagina o ganho ambiental e o ganho econômico, né? E era isso, enquanto eu economizava a conta de energia, nós comprávamos mais equipamentos para expandir o parque e levar iluminação para quem não precisava, para quem precisava, né? E o LED, ele ilumina melhor, né? Mas o LED também tem essa pegada ambiental, porque usa uma tecnologia que não é poluente, como o mercúrio e o sódio, né? Você imagina o descarte dessas lâmpadas, o trabalho que nos dava aqui, né? 300 queimando por dia. Então, assim, são práticas que a cidade pode fazer, a prefeitura pode induzir, chamar o setor privado para discutir, né? Chamar a população para discutir. Dá trabalho, porque mudança de comportamento leva tempo, né? Leva 6, 7, 8 anos para você mudar o comportamento. Mas você imagina trabalhar isso com as crianças, né? A criança pega rápido, né? Então, você tem muito caminho aí para trabalhar nessa bela cidade de Toledo com a população aí. Se você for vereador, olha, eu estou pensando até em me mudar aí para ser seu assessor e te ajudar nesse processo. Simão e Storel, deixa eu até dar uma contextualizada nesse sentido, assim, porque como que é lindo falar desse assunto. Eu acho que ele é tão gostoso de falar que a gente... de um assunto você vai levando a outro, e um entrelaça no outro. E, por exemplo, assim, quando nós falamos de compostagem nas escolas, a gente está transformando consciência lá junto com os estudantes, junto com as crianças, com os adolescentes, com os jovens,
né? A gente já está fazendo essa transformação de consciência sustentável, que essas Roberto, crianças... eu tenho até uma cartilha aqui, porque nós fizemos essa experiência de compostagem nas escolas também, embora não deu tempo, porque a educação ela é tão complexa aqui, mas nós fizemos uma experiência em 2 escolas, estudamos isso e depois elaboramos uma cartilha. Eu posso te mandar depois a cartilha da compostagem nas escolas, tá bom? E aí o seguinte, me mande sim, com certeza. E, inclusive, quando a gente fala de compostagem, desses parques de compostagem, nós já estamos falando o seguinte, dessa economia que a gente vai gerar para o município, né, para a gestão, e o que essa sobra pode ser investido, por exemplo, na luz de LED, o que ia para o aterro, que virou compostagem, pode virar luz de LED. O que vai economizar de energia, igual você fez aí, já diminuiu o gasto de energia, você pode pegar e investir em outro setor. Você pode investir no biogás, pode investir em outras coisas voltadas à questão da sustentabilidade, que vai virando assim um emaranhado de adubo que nutre a vida e que nutre essa questão socioeducacional. É transformação de comportamento, é transformação de sociedade. E aí, em 7, 10, 20 anos, que leva tempo, não é da noite para o dia, a transformação geracional, a gente começa a ter uma outra sociedade que olha de uma outra forma para o meio ambiente. Então, é uma transformação de comportamento, mas exige do poder público a tomada de decisão de chamar a responsabilidade para si e trazer junto consigo o debate junto com o setor privado, junto com as comunidades, junto com as associações. Não precisa começar na cidade inteira, de acordo com o tamanho da cidade, porque é desafiador para algumas cidades que são grandes. Começa por uma região, vai ampliando para outra, vai para um grupo de escolas, depois vai aumentando, faz um papel com a associação de moradores, e aí a gente vai avançando. E, gente, estamos em 1 hora já de conversa, e aí eu quero ouvir um pouquinho de vocês assim, sobre a questão da transformação de comportamento, o que vocês já viram de resultado e o que vocês avaliam que isso tudo que nós conversamos aqui ainda vai trazer de resultados para o avanço dessa transformação social. Storel, contigo. Então, a gente tem uma experiência para falar, né? Então, o Composta São Paulo não foi um programa de distribuição de composteira, ponto. Ele foi uma pesquisação, você já viu esse termo, né? Onde cada participante era um pesquisador e, ao mesmo tempo, objeto da pesquisa, porque ele estava se auto-pesquisando o comportamento dele, quer dizer, a grande maioria dos que receberam composteiros da prefeitura nunca tinham feito essa prática. E nós distribuímos composteira em todas as faixas de renda, em todas as regiões da cidade, em apartamento, em casa, em todas as situações que você pode imaginar. E, durante essa pesquisa, nós aprendemos que o que motiva o cidadão a mudar de comportamento? O exemplo do governo. O cidadão, ele olha o que o governo está fazendo. Ele escuta o que o governo está dizendo, mas ele só age quando o governo age. Quer dizer, quando o governo faz alguma coisa realmente importante, ele age junto com o governo, né? O caso, por exemplo, nós falamos, nós vamos dar uma composteira, você quer? Você tem que ser parceiro nosso para fazer essa pesquisa junto com a gente, vamos aprender junto como é que faz a compostagem doméstica. E a gente teve uma parceria excelente. A gente distribuiu 2.006 composteiras e só 47 foram devolvidas. E foram devolvidas porque a pessoa assinava um termo de compromisso, se ela não fizesse a compostagem, ela tinha que devolver a composteira. Foram devolvidas porque a pessoa mudou, não era por motivo de não ter se adaptado à composteira, né?
Então, nós descobrimos que o povo, ele olha para o governo e segue o exemplo do governo. Quando a gente fez o pátio de compostagem de feira, um movimento autônomo de compostagem em São Paulo se estabeleceu. Então, tem empresas que fornecem a composteira, tem um monte de gente, tem composteira de condomínio, tem empresas fazendo compostagem comercial. Quer dizer, você tem um movimento que começa a andar sozinho, né? E começa a desviar o orgânico do aterro. Por quê? A sociedade entende que o governo, quando ele começa a fazer alguma coisa, é porque a regra é para valer. Quando o governo anuncia a regra para a sociedade, mas ele mesmo não faz compostagem do seu resíduo público, aquela regra não é implantada. A população fala assim, isso aí não vai dar certo, isso aí eu não vou entrar. Então, a primeira coisa é essa, o governo tem que dar o exemplo, tem que começar pelo resíduo público. A escola é, ao mesmo tempo, um equipamento público e um lugar onde você aprende, onde você se educa. Então, se você entra numa escola que tem segregação na origem em 3 frações, que faz a compostagem, faz a reciclagem, você que é um aluno que tem aquela vivência escolar, você vai achar que a sociedade inteira é assim. Nós aprendemos na escola a ter disciplina, a ouvir alguém falando por horas, a levantar a mão para ir no banheiro. Nós aprendemos que a gente acha que são coisas naturais, que a sociedade inteira é assim. Mas a gente aprendeu isso na escola. Foi a escola que nos ensinou. Então, você ter uma vivência escolar onde você vive uma nova regra social, onde você segrega os resíduos na origem e faz a reciclagem e a compostagem, essas pessoas elas saem da escola um cidadão pronto. Ela vai se espantar quando ela vê, mas aqui vocês não separam o orgânico, aqui vocês não fazem a reciclagem, quer dizer, porque ela acha aquilo normal, né? A escola tem esse poder de transformar o hábito. Então, a escola é um equipamento fundamental nessa estratégia. E nós estamos falando, você falou em estratégia para o poder municipal, né? Quando a gente vai para a comunidade, para o empresariado, né? O empresariado fala, mas aonde tem isso que dá certo? Porque o empresário ele é muito pragmático, ele não acredita em discurso, ele fala, mas quem que está fazendo isso? Aí você fala, não, 84 restaurantes de Brasília estão separando os seus resíduos orgânicos, eles são grandes geradores, eles é que têm que pagar, e em vez deles mandarem para o aterro, eles estão mandando para um pátio de compostagem que eles ajudaram a montar, eles organizam a demanda, então eles garantem a demanda para o pátio, e o pátio manda o composto para os agricultores que fazem o alimento orgânico e matéria-prima do bom restaurante. Então, você fechou um círculo no mercado ali e o pessoal, inclusive, durante a pandemia está funcionando. E os restaurantes todos que estão participando, eles ouviam dos outros que isso é impossível, isso não dá certo, não temos como bancar, isso é só coisa do país rico. Eles estão fazendo inclusive a reciclagem de lixo. Então, chama Instituto Ecozinha, né? Eu fui um consultor lá, a gente conseguiu. E quando o Ecozinha conseguiu instalar em Brasília uma experiência dessa, mudou várias coisas importantes na regra do governo. Mesmo com esse governo péssimo que nós temos, o Ministério da Agricultura, ele aprovou uma norma que valoriza o composto de resíduo segregado na origem, mesmo que ele tenha origem urbana. Diga, Roberto. Eu acho que nós vamos ter que, Simão, fazer uma outra live outro dia. Porque já estouramos o tempo, né? Porque nós temos bastante coisa para conversar ainda, né? Eu tenho certeza que
É igual eu falei, E a gente tudo vai isso levando compõe uma estratégia, né? Você vê que cada assunto que a gente abre a é gente mais vai uma levando, página dessa estratégia, entendeu? sai um monte, né? Mas assim, nós podemos sim, inclusive, eu acho que é muito importante a gente fazer uma série de conversas de apresentar caminhos. Eu acho que a grande ideia aqui de fazer as lives é justamente para isso. Inclusive, Simão, eu tenho uma live marcada com o Gilberto Carvalho. Nós vamos conversar daqui uns 10 dias, nós vamos fazer uma conversa, eu e ele. Grande palmeirense, grande amigo, dá um abração nele. Eu sei que você está faceiro, né, palmeirense? E aí, segunda-feira, nós vamos fazer uma live para tratar da agricultura familiar e da segurança alimentar com o Walter Bianchini, que foi da FAO, da Secretaria Nacional de Agricultura. Então, a gente tem feito várias conversas segmentadas para a gente tratar de assuntos que são de importante para a transformação da sociedade. Na quarta-feira, que é o Dia Mundial da Juventude, nós vamos fazer uma live com vários jovens de Toledo, cada um da sua realidade, seu segmento diferente, para falar da perspectiva de juventude. Então, a gente tem trazido assim, vamos marcar outros momentos. Mas eu também queria ouvir um pouquinho essa mensagem do Simão, e aí a gente já ir fazendo as considerações finais também. Eu acho que aproveitar para a gente deixar um abraço para todos os pais, né? Amanhã é o Dia dos Pais, eu aproveito para deixar um abraço muito grande para o meu pai, Luiz Celso de Souza, um grande caminhoneiro, que eu tenho um orgulho muito grande. Tive a oportunidade de conhecer grande parte do Brasil com o meu pai, viajando na cabine de carreta. O meu berço era uma carreta e cresci junto, então eu tenho muito orgulho de ser o filho do caminhoneiro, ser o filho do seu Celso. E amanhã é o Dia dos Pais, e eu que sou pai, a minha filha está com 2 anos de idade, então estou junto com ela, vamos comemorar junto amanhã, passar o dia inteiro. Então, segundo ano de Dia dos Pais, né? Então, eu quero aproveitar, pedir para vocês deixar uma mensagem de consideração. Aí eu agradeço imensamente a cada um de vocês dois por participar e topar esse convite. E a gente vai formular muitas ideias, porque uma coisa é a gente conversar, a outra nós vamos colocar no papel para a gente deixar à disposição dos municípios e do município de Toledo para apresentar propostas transformadoras, sustentáveis e de sociedade. Então, Simão, para deixar sua mensagem aí. Roberto, então parabéns pela tua vida, e parabéns por ter escolhido esse tema, né? Porque se você trouxe a gente aqui é porque você está preocupado com esse problema dos resíduos, né? É lógico que Toledo tem um aterro, o desafio aí é produzir biogás para que possa ser inclusive utilizado, por exemplo, na rede de transporte público, de táxis, né? Então tem caminhos aí, né? O aterro já é um avanço em relação aos lixões, né? A gente falou dos 10 anos da Lei Nacional de Resíduos Sólidos que a gente comemorou dia 2, agora passado, mas, assim, lembrar que metade dos municípios do Brasil ainda tem lixões, né, céu aberto, né? Como tinha ali em Brasília, né? Esse avanço que o Histórico se referiu a novas práticas lá em Brasília foi porque o Silvano Silvério, que trabalhou comigo com o Storel aqui em São Paulo, mas ele é de Brasília, ele assumiu lá a gestão da política de resíduos no Distrito Federal e acabou com aquele lixão, que era uma vergonha lá em Brasília, né? E com isso fez com que a cidade, os municípios todos ali, rediscutissem a sua relação com o lixo, né? Então, esse é um tema, como você percebeu, apaixonante. Sinceramente, eu sempre me considerei ambientalista, porque quando era deputado, eu legislei muito em defesa dos agricultores familiares, da reforma agrária, de não usar agrotóxicos, né? Infelizmente, a nossa indústria, a nossa agricultura usa cada vez mais, e agora depois do Temer para cá, virou uma coisa assim, né? Virou casa da mãe Joana de liberação de agrotóxicos, e que isso prejudica a saúde. Mas, Roberto, repare, nós estamos falando aqui de políticas municipais, mas nós estamos falando de qualidade de vida, né? Nós estamos falando de qualidade de vida urbana, de qualidade de vida para a nossa juventude, para nossas crianças, né? Práticas saudáveis, né? Nós queremos uma sociedade melhor. Aliás, Roberto, o Rosalvo, o Gilberto, o Storel,
nós pensamos o seguinte: por que nós fazemos política? Hoje eu não tenho mais cargo público, né? Eu sou professor e tal, estou trabalhando aqui no Partido dos Trabalhadores, na direção, mas eu penso o seguinte: nós fazemos política para quê? Para transformar a sociedade, né? Transformar para melhor, né? Para a gente avançar, e é isso que é bacana da política, né? Por isso que eu queria te parabenizar, não só pelo Dia dos Pais, pela tua filhinha, mas também por ter escolhido, assim, exercido a vocação de ser um político com P maiúsculo, um bom político, né? Porque a grande maioria dos políticos são gente séria, gente que quer trabalhar pelo bem comum. Infelizmente, como em todos os lugares da sociedade, a gente tem os maus profissionais, os maus políticos, e eu sempre falo assim: infelizmente, os grandes meios de comunicação, para afastar o povo da política, usando aqui um jargão mais da Bíblia, um jargão não, uma frase da Bíblia, os meios de comunicação, quando fala de política, separa o joio do trigo, mas só mostra o joio, né? E não mostra as boas práticas da política. E você está indo por um bom caminho, debatendo questões assim importantes da vida cotidiana da cidade, né? Tenho certeza que você vai ter um grande ambiente para discutir essas ideias. Vou dar um exemplo: o Marquito, que ajudou o Storéu, nos deu consultoria para implantar os pátios de compostagem. Ele é de Florianópolis. Foi lá que nós fomos buscar as ideias da Revolução dos Baldinhos, né, com jovens que faziam compostagem no bairro. E o Marquinho veio aqui em São Paulo, ajudou a gente a implantar. Depois ele é de Florianópolis. Aí na eleição de 2016, não é que o menino jovem, né, ele deve ter uns 30 e poucos anos, foi o vereador mais votado de Florianópolis na última eleição. E está fazendo um baita do mandato com esses temas, Roberto. Né? Lógico que o vereador ele não pode ficar fechado num tema só. Você vai ter que discutir educação, você vai ter que discutir saúde, você vai ter que discutir orçamento, o transporte, né? Vários temas, né? Você vai ter que pensar a vida da cidade. Mas é evidente que se dedicando a um tema específico, que é a questão ambiental, porque a questão ambiental perpassa a habitação, perpassa o transporte, perpassa a produção de alimentos, agricultura, abastecimento, né? Perpassa o comércio, né? Quando a gente falou das sacolas plásticas, né? Então, você, pegando esse eixo, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso aí, tá bom? Então, olha, toda grande caminhada começa pelo primeiro passo, né? Então, eu acho que Toledo, se quiser assumir, né, essas políticas, colocar na sua prática, né, colocar na sua... Né, não é só ganhar dinheiro, ampliar as riquezas da cidade individuais, né, mas ter uma vida saudável, ter uma vida boa, porque a gente envelhece, né, a gente vai querer ter né, então isso é muito importante, tá bom? Então, olha essa mensagem que eu te dou, viu? Vai por esse caminho, obrigado. Parabéns, sucesso, né, e obrigado, Storéu, por estar aqui com você, te reencontrar. A gente mora perto, mas há 4 meses que a gente não pode se encontrar por causa da pandemia, né? E falar para as pessoas: se cuidem, né? Pandemia, não podemos brincar, 100 mil mortes, isso é uma tragédia, né? Vamos, eu sei que o Paraná, os casos de contaminação e mortes estão aumentando, né? Então vamos ficar atentos, vamos nos cuidar, vamos cuidar da nossa vida, e vamos ter práticas sustentáveis na nossa vida, práticas saudáveis, que isso faz um bem. Para mim, fazer compostagem é uma terapia, né? Separar o resíduo, o Storéu já falou bem, eu nem percebo mais como que eu faço. Mas quando eu subo ali para pegar o minhocário, abrir, colocar ali os resíduos, né? Cobrir com a serragem, depois tirar quando eu tiro, né, é uma terapia, porque eu sou filho de agricultor, viu? Meu pai, o Roberto, você falou do teu pai caminhoneiro, meu pai era um agricultor aí no Paraná. Minha primeira profissão foi colher algodão e ajudar a limpar tronco de pé de café, que para mim era brincadeira, né? Mas a gente ia ajudar meu pai lá no sítio. Então, para mim, que moro aqui na capital, nessa loucura toda, ter esse tipo de prática no dia a dia, assim, para mim é muito saudável, né? Muito bom, e com a consciência de que eu estou ajudando a minha cidade, que eu estou sendo gentil com a minha cidade, que eu estou sendo gentil com
com o meu vizinho, que eu estou sendo gentil com os trabalhadores, né? E com o ambiente, tá certo? Bom, falo demais, ainda bem que não tem microfone aqui, mas ó, agradeço por ter me convidado e conta com a gente, tá bom? Contribuiu muito. Eu que agradeço muito a vocês. Eu tenho certeza, a tua história, Simão, inclusive como deputado, para mim é uma inspiração muito grande pelas lutas e bandeiras que você sempre abraçou no teu mandato. Pode ter certeza que você é um espelho da minha caminhada, sabe? Você sempre defendeu as empresas públicas, você sempre defendeu a produção da agricultura familiar, a produção de orgânicos, você sempre teve uma luta voltada para essa questão da sustentabilidade, é algo que faz parte da tua essência. Então, e é algo que eu me alimento muito, que aí vem Paulo Freire, vem Leonardo Boff, e vem vários outros aí que são nutrientes para essa caminhada na qual eu acredito que ela contribui na transformação da sociedade. Lembrar Roberto, também a gente falou do Dom Pedro Casaldáliga e eu tenho na minha carteira profissional 4 anos que eu trabalhei na Arquidiocese de São Paulo como agente pastoral sob o comando de Dom Paulo Evaristo. Então, ele sempre foi uma referência para a gente, né? Mas eu esqueci de falar o seguinte, o Estorel, ele é companheiro de uma grande companheira que foi minha assessora na Assembleia Legislativa e depois foi ela que tocou fogo no sentido da gente trilhar esse caminho da compostagem, que é a Lúcia Salles. Eu queria mandar um grande abraço, que é a companheira do Estorel, agrônoma e advogada também. Então, às vezes, por trás de um mandato, sempre tem uma retaguarda muito boa, e eu tive esse privilégio de trabalhar com a Lúcia, que depois veio trabalhar comigo. Ela que começou a cuidar da compostagem no começo, aí eu tive que transferi-la para a Superintendência do Serviço Funerário Municipal, que aqui é uma loucura. Aqui em São Paulo, fora da pandemia, são 220 mortes todo dia, né? É o maior serviço funerário do mundo, 22 cemitérios. Até nos cemitérios, Roberto, nós começamos a discutir a questão da compostagem, porque são áreas verdes imensas aqui, né? Então, resumindo, eu tive o privilégio de ter a Lúcia, queria dar um abraço nela, e desejar muita força e parabéns a todos os pais, que ser pai é um gesto também revolucionário, né? Legal. Storel, deixar sua mensagem aí, primeiro também te agradecer, né? Você, por ter topou de primeira mão para a gente fazer essa conversa. Inclusive, eu quero pedir para vocês dois, na hora que eu encerrar a live aqui, para ficar só mais uns 5 minutinhos para a gente... Eu quero pontuar mais umas coisas com vocês ali, tá? Então, Storel, sua mensagem aí. Roberto, eu acho que fazer política nesse momento é muito importante. E uma forma da gente recuperar a política é estar junto com o povo, no sentido não só físico, tal, porque hoje a gente tem que manter o distanciamento social, mas a gente pensar a partir da base, quer dizer, se colocar na situação de quem não tem renda, não tem emprego, não tem... Então, e hoje não conta com o auxílio do Estado, ou está desamparado. Então, nós temos que combinar, como o PT sempre escreveu em todos os seus documentos, o avanço na ação institucional com o avanço da organização de base. Né? Quer dizer, nós temos que combinar essas duas ações para resolver os problemas do povo. Seja ele a pandemia, quer dizer, a falta de combinação, né, de uma ação tecnológica, então a gente fica esperando só o respirador, a vacina, né? A tecnologia, ela é importante, mas ela não resolve tudo. O Vietnã, por exemplo, é um país que fez lockdown porque tinha 30 casos, né? Conseguiu passar, eles estão do lado da China, ele conseguiu passar a pandemia, acho que hoje eles têm 8 mortos, né? E eles fizeram vários lockdowns, todos os lockdowns baseados num fortíssimo trabalho de base, onde todos os funcionários públicos visitam todas as casas,
levam a comida, levam a água, médico. Quer dizer, então, assim, assume a prevenção como uma bandeira máxima, né? Quer dizer, eu faço primeiro a prevenção. É isso que está na lei de resíduos, né? Assim, a primeira prioridade da lei de resíduos é não gerar resíduos, né? Você reciclar, né? Quer dizer, depois você vai... Então, essa experiência foi nós do PT que criamos, nós é que botamos na lei, nós é que avançamos, então nós temos que retomá-la agora e aplicá-la na situação concreta que o povo está vivendo, né? Falta emprego, então nós temos que ajudar a política do governo a gerar emprego, mas nós temos que organizar o pobre para o pobre mesmo gerar o seu próprio emprego, a sua própria renda, né? Porque a gente não pode só depender de uma perna, a gente tem que ter as duas pernas. E esse caminho é um caminho que deu certo na história do PT e continua sendo extremamente necessário, por isso que o PT ainda é um partido necessário, né? E isso é que vai retomar o sentido da política no país. O povo conseguir perceber que tem um partido que sempre esteve do lado dele, que sempre está junto dele e que nesses momentos, como em todos, também vai estar junto. Então, força aí na sua candidatura, nós estamos aqui para ajudar, quer dizer, então, tudo que você precisar de informação, de material, de tecnologia, né, pode contar com a gente. Eu vou deixar também com você links para você passar para o pessoal que assistiu a live, né, que não deu para a gente conversar tudo aqui, mas o pessoal pode se informar de tudo que foi falado aqui, nesses links. E sucesso aí com a sua candidatura. Obrigado, Storel. Obrigado, Simão. E boa noite a todos, quem acompanhou a gente aí na live. Feliz dia do pai, do Turelzão. E viva o 15 de Piracicaba. Isso aí, valeu, gente.